Fala rapaziada, bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Ian e hoje a gente vai falar um pouquinho mais de Kings League. Vou dar um pouquinho aqui dos prognósticos que eu tenho da minha análise. Lembrando que tudo aqui é uma opinião pessoal, então você pode assistir o vídeo e acreditar que alguns times são mais fortes que outros. Eu acredito que por conta do draft tudo está bem nivelado, então acredito que vão ser confrontos muito difíceis até que os times criem padrões, se estudem ainda mais e a gente consiga ver quais jogadores realmente não vão sentir o peso da competição, também vão se adaptar melhor às novas regras, porque a gente está falando de muitos jogadores de futsal que nunca jogaram a modalidade. Então, com certeza, os times que já possuem alguns jogadores que já jogaram, seja pela G3X ou pela Fúria, eles saem um pouquinho na frente, mas obviamente também é algo que é só detalhe e acredito que os jogadores vão precisar de 2, 3 jogos para vamos dizer assim, uma completa adaptação. Mas é isso, vamos lá, vamos para o primeiro jogo. Então aqui eu já vou começar pelo nivelados e desimpedidos, onde aqui a gente já está falando de um jogo muito importante. Eu vou botar aqui na tela os wildcards para a gente conseguir estudar melhor sobre essas partidas. Na minha opinião, já deixo aqui agora, acredito muito que vai dar nivelados. E por que eu acredito nisso? Acredito que o draft do Nivelados é um draft muito equilibrado. O treinador me parece ser alguém muito bom, pelo pouco que pesquisei me agrada muito. E é um fato que eu acredito que é um time mais bem preparado. Tem o Caio, que querendo ou não já jogou a modalidade, isso é uma grande vantagem. Os 2 wildcards, os 3 na verdade, porque aqui não está o terceiro, mas os 3 wildcards já anunciados são muito bons. O Show, que inclusive jogou a Copa do Mundo agora. Então a gente está falando de um time que está muito bem preparado, que tem bons nomes. Eu acredito muito que é um dos times que mais treinou, que eu mais vi informação. Então eu acredito que é um time que vem muito forte. Aqui o Desimpedidos também é um time que eu vejo que fez um draft muito interessante, mas eu não consegui, como eu vou dizer, sentir essa mesma pegada que eu senti no Nivelados de comprometimento. Não estou dizendo que eles não estão comprometidos, não me entendam mal, só que eu vejo que o draft é muito forte. Por exemplo, a gente tem o João Pedro, que era da Fúria, um ótimo goleiro, talvez até... Acho inclusive muito estranho que ele não entrou como wildcard para nenhum outro time, porque para mim era o maior goleiro da liga, um ótimo goleiro, pegador de pênalti, então assim, a gente conseguiu ver muitas valências e qualidades nele, mas foi picado na primeira rodada, então nada de anormal nisso. Então acredito que já começa um pouquinho à frente com uma boa estratégia no gol, e acredito que o draft em geral também é um draft muito qualificado, me parece que estudaram muito bem. Eles também têm o Thor, que é um jogador muito importante, fez boas partidas pelo G3X e também na Copa Desimpedidos. Então acredito que é um player que a gente tem que ficar de olho, pode ser um destaque. E a gente também tem 2 wildcards que sinceramente, aqui não está o terceiro, mas sinceramente eu não conheço tanto sobre, pesquisei bastante, mas me parecem ótimos jogadores, boas opções, mas realmente acredito que para esse primeiro jogo Nivelados ele vem um pouquinho mais bem preparado e pronto aqui para esse primeiro desafio. Então já partindo para o segundo confronto, a gente já está falando agora de Dendele e Fúria. Muita gente pinta o Fúria como um dos favoritos ao título, na minha opinião não, então isso é muito pessoal, como eu falei. Eu acredito que principalmente para esse jogo aqui o Dendele ele vem muito forte. Muitas pessoas eu vejo que rola muita farra, muita brincadeira, mas o Paulinho e o Luqueta eu sinto que eles tiveram bons observadores, fizeram um draft muito bom dentro do que era possível, dentro da colocação, o pique que eles pegaram também de primeira e segunda rodada, entre aspas, que é quando volta, mas eu acredito que eles tiveram muitos piques bem interessantes que podem surpreender. E eles têm o wildcard que também falam por si só. Aqui a gente nem tem a foto ainda da maioria dos wildcards, acredito que após o primeiro jogo a gente já vai adicionar, mas eu acredito que é um dos times que vai surpreender a competição. Eu não vejo eles fora do top 4, top 5, acredito que eles têm um time muito qualificado. E sobre a Fúria eu acredito que não é muito sobre a Fúria em si. A gente conhece, a gente sabe que o presidente é o Neymar, a Fúria já tem um histórico, jogou a competição,
Só que aqui, como a gente zerou e pronto, a gente foi pro draft, eu sinto que a Fúria fez um draft muito fraco para quem tinha o primeiro pick. Deixaram muitas coisas, muitos jogadores importantes para trás, como principalmente o Wembley, o Keno, os 2 picks também do Real Elite, que agora vai me fugir o nome, mas eu acredito que a Fúria fez escolhas que talvez não fariam sentido dentro do que eles tinham de wildcard para o draft, mas obviamente isso é uma avaliação que a própria comissão técnica tem que fazer. Então eu acredito que é um time que vai ficar ali. O Dedo é um jogador muito bom, então ele é muito acima da média, como se fosse um quarto wildcard. Só que eu acredito que para o primeiro pick eu jamais pegaria ele, por mais que é um jogador importante, é um jogador que na Copa Desimpedidos se destacou muito, consegue jogar no meio, consegue jogar atrás, então é um jogador que tem muitas valências, só que eu acredito muito que esses 3 wildcards aqui, eles acabam que não se completam com esse. Então, na minha opinião, eu acredito que a Fúria é um time, obviamente, candidato ali a top 5, mas não vejo eles disputando o título nesse primeiro momento. Então, o Lelete é um jogador que dispensa apresentação, o Lipão também, com certeza, totalmente dispensável, é um jogador absurdo, muito bom, muito acima da média. Diria que, inclusive, na ausência do Kelvin, é o MVP da competição. Só que eu particularmente vejo o Jeff como um wildcard que, por exemplo, eu preferia ter o Wembley do que ter o Jeff. Então, ou ter um bom goleiro. Então, assim, acredito que a Fúria mandou um pouco mal nesse draft dentro do que tinha de possibilidades. Também, principalmente, de poder usar o nome, o Neymar, para conseguir atrair os melhores wildcards possíveis. Então, acredito que é isso. Acredito, então, que nesse primeiro jogo a gente vai ver o Dendele surpreendendo a Fúria. No terceiro jogo do dia, a gente tem Capim e Funkball. Aqui eu acredito que a gente está falando do... Cadê? Capim e o Funkball. E aqui eu acredito que a gente está falando do confronto mais equilibrado. Então, o Capim, eu vejo que ele também teve uma boa preparação. O John Vlogs e o Luva de Pedreiro me parecem que estão levando muito a sério o projeto, que realmente estão caindo de cabeça nisso. Eles têm o Maicon, que eu acredito que foi um pick muito importante aqui no draft deles. O Barata também, que já jogou a competição, acredito que é um grande adicional. E por conta desses 2 picks, aqui, mesmo que seja um duelo muito equilibrado, eu acredito que tende um pouco para o lado do Capim. Porque já tem jogadores que jogaram a competição, vão conseguir passar muitas coisas para os companheiros. O Funkball fez um ótimo draft, particularmente eu gostei bastante. Então tem ótimos defensores, ótimos atacantes. Acredito que deixou um pouco a desejar na questão dos goleiros. Então a gente vai ter que ver com o tempo, por mais que eles tenham esse goleiro wildcard, eu sinto que eles poderiam de repente ter outro wildcard um pouquinho mais impactante e ter picado o goleiro de primeiro pick. Só que isso tudo, como eu falo, é uma estratégia da comissão, com certeza isso é estudado, os clubes foram até lá e já sabiam o que queriam fazer. Mas vejo que esse daqui é um duelo dos mais equilibrados. Consigo ver o Funkball e o Capim ali top 6, no máximo top 7. Então acredito que aqui é o confronto que a gente vai ver que vai ficar pegado o tempo inteiro. Muita coisa pode acontecer, mas eu aqui chutaria bastante se eu tivesse que apostar em quem vai ganhar isso aqui. Com certeza seria no Capim nesse primeiro momento. Para o quarto jogo, já estamos no penúltimo, né? A gente tem um clássico, Loud Flux. Então, Loud Flux aqui a gente dispensa apresentações, é um confronto que vem lá do Free Fire, então agora vai começar também até aqui na Kings League, uma nova modalidade. Eu vejo que o time da Loud é um dos times também que mais bem se preparou. Eu não estou abordando muito sobre essa questão individual, porque eu acho que a questão individual a gente vai ver mais conforme o decorrer dos jogos. Porque tem muitos jogadores que você olha ali no draft, você tem que fazer o scout pelos vídeos. Então muitas vezes você vai ver bons vídeos de um jogador e na hora do vamos ver ele vai acabar pipocando e vice-versa. Vai ter jogadores que de repente nem tinham vídeos, entre aspas, atrativos ali da parte de draft e eles vão se destacar. Então com certeza também a gente vai ver piques que foram 7º, 8º, 9º pique, que vão acabar se destacando mais do que muita gente foi primeiro, segundo. Então, aqui no geral, eu acredito que a Loud tem um time ok, mas não vejo esse time, sinceramente, como
um candidato, por exemplo, a título. Acho que é um time que, para esse primeiro momento, veio para ganhar experiência na competição. Acredito que é um time que vai dar um pouquinho de trabalho, mas no geral ele vai acabar, entre aspas, apanhando para esses times com um pouco mais de casca, com um pouco mais de experiência. E o time do Fluxo eu acredito que é um time que foi bem montado, ainda é muito cedo para tomar vamos dizer assim, um partido de onde eles vão estar, mas eu vejo que com um pouquinho mais de carinho eles podem chegar um pouquinho longe. Eles têm jogadores que já jogaram competição, como por exemplo o Victor Martins, e sinto que eles têm wildcards bem interessantes, pelo pouquinho que eu pesquisei, pelo pouco que eu dei uma olhada. Então acredito que para esse primeiro confronto a gente pode ver o Fluxo ganhando, surpreendendo, mas não me estranharia que a Loud também pudesse vir para esse jogo bem forte. Muita gente está botando a Loud como uma das candidatas a ficar na parte de baixo da tabela. Eu consigo ver alguns cenários onde a Loud consegue chegar ali no top 5, ficar ali em meio de tabela, então o que já seria uma grande vitória para esse primeiro split deles. Então eu acho que muita coisa vai acontecer, mas aqui para esse confronto específico eu ficaria com o Fluxo nesse primeiro momento. E aí para fechar o dia, a gente tem com certeza o melhor jogo, né? A gente está falando de Real Elite Fury, Real Elite G3X, perdão. Então aqui o Real Elite e o G3X para mim são os dois times que fizeram o melhor draft, isso sem dúvida alguma. A gente tem dois times que fizeram ótimos wildcards, ótimas escolhas. O Real Elite, por exemplo, conseguiu picar dois jogadores que já estavam no planejamento de pick 1 e pick 2 deles. Então eu diria que eles tiveram quase que o draft dos sonhos deles. Vejo muita coisa interessante no draft deles, muitos meias bons, muitos zagueiros bons, bem equilibrado. O El e o Davi, eu acredito que são dois jogadores absolutos para esse modo da Kings League. O El pelo G3X se destacou muito, é claro que ele era uma parte do equilíbrio do time, então inclusive me estranha um pouco que tenham deixado ele sair para ficar com o Rufino, por mais que o Rufino também seja um exímio jogador, mas eu particularmente gostava muito do El, acredito que ele era uma das bases da equipe. Eu, por exemplo, como wildcard na G3X, com certeza teria o Andres, o Kelvin e o El, mas como eu falo, é tudo muito particular. Os times têm que ter uma estratégia e eles têm que seguir dentro do que eles fizeram como planejado. Mas o Davi também é um jogador muito promissor. No lugar dele, talvez eu teria tentado entrar como player normal para ser picado no draft, por mais que seja um risco você não passar no draft. Eu acredito que ele poderia estar jogando de repente na própria Fúria, com certeza é um destaque, é um jogador que eu acredito que tem recursos que pouquíssimos jogadores aqui da Kings League têm, seja de drible, seja de finalização. Ele tem uma deficiência muito grande na marcação, mas acredito que pronto, isso não vai ser um problema se tiver uma cobertura atrás e uma estratégia em cima disso. E no G3X, eu acho que é o time que mais dispensa apresentações na liga. Com certeza, sem dúvida alguma, fez o melhor draft da competição. É o time mais bem preparado. Então a gente tem muitos destaques como o Wembley, o Keno, que são o Igor, que são jogadores muito fortes. Eu acredito muito que, por exemplo, o pique do Agnello lá no 9º, 10º pique foi um pique que é totalmente acima da média. A Agnello é um time que jogaria na maioria dos times aqui, seria titular. E o Kelvin está fora na primeira rodada, para quem não tem essa informação. O Rufino e o Andres são jogadores muito bons e dispensam total apresentação. E o Gal já anunciou o substituto, que vai ser o Emerson Carioca. Só que eu acredito que aqui o G3X é muito favorito, mesmo com a ausência do Kelvin. Muitas pessoas especulam sobre o Kelvin ter virado presidente para bater pênalti, e isso aí é tudo baboseira, a gente sabe disso, porque o time do G3X com certeza é o mais bem preparado, é um dos que mais treinou, sem dúvida alguma, é um dos times que tem a maior estrutura nesse primeiro momento para o campeonato, e como eu falei, é o time que fez o melhor draft. Então eu me surpreenderia muito se o G3X não estivesse no top 1, top 2 da competição, porque seria algo muito, muito estranho, e acredito que é o principal favorito para o título e para o Mundial. Então hoje, por mais que tenha a ausência de Kelvin, eu diria que hoje a gente vai ver o G3X adquirindo essa primeira vitória do campeonato.
E rapaziada, é isso. Eu espero que tenham gostado. Deixa o like, curte, compartilha. E me segue nas redes sociais se você gostou. E se eu ver que vocês estão gostando, comenta. A gente vai fazendo mais e a gente vai começando a criar esse canal junto e desenvolvendo um pouquinho mais. Valeu!